Juazeirense. Mais uma vez, venho contar uma das lendas que eu acho muito bonita, até por conta que, folcloricamente, ela mexe com a imaginação de quem a ouve. A mula sem cabeça. Cada um tem uma versão da mesma, acho que ocorreu no Brasil todo, e quem a conta tem sempre sua peculiaridade de contar de uma maneira diferente. A lenda que ocorreu em Juazeiro, me contada, foi, e eu vou contar para vocês, foi mais ou menos assim. Juazeiro tinha um homem chamado Zé da Burra, o único carroceiro da cidade. Negro de 1,90 m, aqueles que, quando pegava o sol de Juazeiro, para ele não era nada. O suor dava um tom abrilhantado naquela pele escura, e ele tinha várias particularidades. Bruto, grosso, ignorante. Se ele fizesse uma mudança na única carroça da cidade, e alguém pedisse um desconto, não precisa pagar mais não. Carregava pedra, areia, mudança, o que precisasse, principalmente as margens do Velho Chico, quando chegavam as barcas de Minas, trazendo querosene, trazendo feijão, a farinha para Juazeiro. Zé da Burra era, logicamente, contratado para fazer esse transporte. A coitada da burra era que mais sofria nas mãos daquele negro bruto. Certo dia, mais ou menos ali em frente ao estádio, tinha um esgoto, coisa muito comum hoje em dia também. A burra empacou, nem para frente nem para trás, travou às 4. Isso era por volta de meio-dia, e o sol de Juazeiro, maltratando o juízo daquele coitado do Zé da Burra. O que aconteceu? Ele desceu da burra, chicoteou-a tantas vezes, e ela não mexeu 1 centímetro, nem para frente nem para trás. Ele conseguiu um feito inédito. Ele deu um cascudo nessa burra. Pasme. Ela falou ai. Incrível, né? Mas nem por isso ela arredou o pé. Ela se assustou com o esgoto. Sabe lá por quê? E no auge da sua fúria, da sua insanidade, da sua loucura, ele sacou do seu canivete, aquele mesmo que cortava o fumo para fazer seu cigarrinho, e deu uma espetada no pescoço da burra, não sabendo ele que aquela pontinha do canivete penetrou a jugular da burra. Um cano furado, o sangue espirrou. E ele até se assustou. E ela se esvaindo de sangue, foi perdendo as forças, dobrou as palmas dianteiras, depois as traseiras, e foi morrendo. A população revoltada, que passava, que via aquela grande quantidade de sangue e a burra, começaram a jogar pedra, quando tijolo, pau em cima do Zé da Burra, que não teve outro recurso não correr. Apanhou um bocado, mas correu. Ele morava numa casa de barro, mais ou menos ali no Alto da Maravilha, quando tudo ainda era muito mato, e lá se escondeu durante muito tempo. Até que o povo, como é peculiar, o povo esquece. Meses depois, o nosso bruto, Zé da Burra, lá estava no rio, carregando agora na cabeça o que ele carregava
antes da morte na burra, na carroça, agora carregava na cabeça. Passados 6 meses do ocorrido, Juazeiro sem energia, numa noite calorenta, calor só, não, naquela época não tinha muriçoca. E a cidade dormia cedo. As pessoas jantavam cedo para aproveitar a claridade, 5h30 já estavam jantando, e, logicamente, às 7, 8 horas já estava todo mundo deitado. Mas naquele dia, 6 meses depois do ocorrido, imagine, na rua principal, me aparece uma burra, com aquele toque, 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 passando pela rua principal, chegava lá na frente e voltava. Logicamente, todo mundo se recolheu. Fechava-se portas, janelas, igreja, farmácia, tudo foi fechado com medo dessa mula. E ela não tinha cabeça, mas sabia exatamente para onde correr. Fazia a curva e voltar. Um dia, uma noite, 2 noites, uma semana, a população já não conseguia trabalhar no outro dia porque passava a noite em claro, porque a burra não deixava ninguém dormir. Me chega um vendedor de remédio, de nome Gervásio, vindo de Salvador. E vendeu aqui umas 3 pontinhas que ele dizia que vendia remédio. Passava nos lugares, todo mundo sonolento. Isso que está acontecendo? Disse, não, porque a gente não consegue dormir. A burra não deixa. Contaram a história para ele. Gervásio disse, e ninguém toma atitude? Não, sabe como é? Todo mundo tem medo e tal. O padre tem medo, as beatas têm medo. Gervásio disse, eu vou conversar com essa burra. O senhor? Alguém tem que tomar atitude. A cidade está parada. E naquele dia, 6 horas, enquanto todos se trancaram, tramelavam suas portas e janelas, Gervásio ficou sentado na frente da pensão onde ele estava hospedado. E lá vem a burra. Passou num galope, chegou lá na esquina. Quando voltou, Gervásio estava no meio da rua. Elevou o pensamento a Deus, levantou a mão, como se estivesse pedindo para que ela parasse, e ela arriscou em cima. Parou. A população não acreditou naquele feito. Um homem de Salvador, corajoso, destemido, parou a mula sem cabeça. Parou. E ele alisando o dorso daquele animal, falando baixinho para que só ela ouvisse, caso ela tivesse ouvido, já que ela não tinha. Vá para o lugar de onde você veio. A pessoa que te maltratou, que lhe matou, esse está aí, deve estar dormindo tranquilo. E você está castigando uma cidade inteira. Vá em paz. Que Deus lhe dê um bom lugar. Saiu da frente e a burra não galopou. Caminhou lentamente até o final da rua, dobrou a esquina e desapareceu. A cidade saiu para glorificar aquele salvador da pátria. Gervásio, na verdade, foi um grande herói. A população voltou às suas atividades normais no outro dia. Durante um mês, durante 6 meses, durante um ano, não se falou em outra coisa. Se aumentava as fofoqueiras e fofoqueiros de plantão de Juazeiro. Dizia que não era uma mula, era um elefante. Dizia que a mula tinha 8 cabeças. Dizia que ela cuspia fogo pelo nariz. Como? Se ela não tinha nariz? Coisas do povo de Juazeiro. Um beijo enorme e a gente se vê na próxima.